Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar explicar a vocês, à luz da doutrina espírita, essa frase que você possa já ter ouvido. Deus está dentro de você. Deus está dentro de nós. Eu também cheguei a essa conclusão. Deus está dentro da gente e fora também. Ele está em todo lugar. Sobretudo dentro da gente. Ele fez uma parceria com a gente desde o momento que ele nos criou. O Espiritismo, ele nos disse que nós temos uma pluralidade de existências, ou seja, várias vidas, né? Antes dessa aqui que a gente está atual, dessa encarnação, nós já tivemos várias outras e estamos nesse processo de evolução. E aí eu consegui chegar à conclusão que Deus está dentro da gente. Basta a gente acessar. Ele está disponível a todo momento e a qualquer situação. Até você ou alguém que você conheça que não curte muito esse papo de Deus, né? De mentalizar, de meditar, de orar, mas em algum momento ele vai ter que acessar. Algum momento ele vai ter que acessar a Deus. Seja num momento de muita dor, de uma perda muito grande, que ele vai dizer, ai meu Deus, e vai começar a entender que tem algo maior do que ele. Que ele vai ter que engolir todo o orgulho e egoísmo e vai perceber que existe algo. E esse algo é Deus. E vai estar lá dentro dele. Basta fechar os olhos. Vamos imaginar que a gente perca todos os sentidos. Perca tudo. Que a gente esteja no nosso deserto íntimo. Ou até mesmo no deserto geográfico sozinho. Nós nunca vamos estar só. Deus está dentro de nós. Feche os olhos que você vai senti-lo. Você vai sentir. Então, gente, eu cheguei a essa conclusão depois de estudar bastante, depois de meditar, depois de orar e depois de compreender através dessa fé raciocinada que é o Espiritismo. Como eu falei, mesmo quem não acredita vai acessar pela dor, ou vai acessar pelo amor, ou por uma gigante conquista, onde vai ter aquilo e vai dizer, nossa, cara, não sabia que isso seria capaz de acontecer comigo. Muito obrigado, como eu estou feliz. Será que eu mereci isso? Ou através de um milagre, como acredita que isso possa acontecer? Esse milagre só pode ter sido obra de Deus. E aí vai começar a ter acesso. Por mais cientista que ele seja, cientista no ponto de só acreditar quando pegar, quando ver, quando provarem. Mas no fundo, esse acesso vai existir. Se eu fosse você, eu já buscava ter esse acesso. Nos momentos a sós, na calada da noite, da madrugada, vai começando a fechar os olhos, a pensar, a escutar lá no fundo, que daqui a pouco eu vou revelar como nós sentimos Deus neste momento, nessa encarnação atual, como nós conseguimos, através da nossa evolução moral, nossa evolução intelectual, nós já chegamos a um ponto de ter esse acesso a Deus, de senti-lo de verdade. Tá? Então o Espiritismo, Allan Kardec, quando estava ali codificando, né, que chegou aquela imensidão de resposta de vários espíritos de vários locais, e ele foi codificando, filtrando, analisando, quem sabe a história como o Espiritismo foi criado, né, surgiu, né, foi trazido através das vozes do céu para a gente. Eu tenho até uma explicação sobre tudo isso no YouTube, tá? Acessa lá, Projeto Ser Humano do Bem, você vai ver também sobre isso. Volta lá e dá uma assistida que vai ser bem interessante. Enfim, e nessa imensidão de perguntas que ele foi fazendo, essas perguntas interessantes, a questão 621, que eu vou chegar já lá, que a gente vai começar a entender como a gente acessa a Deus. Antes de tudo, ele faz uma pergunta: o que é Deus? Que ele começa por essa pergunta e os espíritos respondem. Questão 1. Eles respondem que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas eu vou ler aqui como é que eles respondem. O que é Deus? Eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, ele é a causa primeira de tudo. Nada existiu antes dele. Nada. E ele é a inteligência suprema, ou seja, na sua infinitude.
no grau máximo do máximo, inatingível. Então, quando ele criou a gente, quando ele criou o espírito, ele já criou com a sua parte, a sua parcela dentro da gente. A gente vai entender o porquê. Quando ele pergunta o que é Deus, lá na frente ele é curioso, ele quer tentar descobrir as qualidades de Deus. Se Deus é bom, inteligente, e o que é que os espíritos respondem? Na questão 13, eles definem algumas das qualidades de Deus. A gente tem que passar por isso para entender esse acesso. Ele define que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e outros mais que ainda não tem linguagem para definir para a gente. Mas todas essas qualidades em seu grau máximo, inatingível e infinito. Ok? Partindo dessas duas perguntas, a primeira, o que é Deus, foi a pergunta 1, essa das qualidades, das virtudes, né? É a 13. E aí, na 621, é que eu realmente me impactei, porque Allan Kardec fez a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a gente, por já ter caminhado, por já ter andado muito de diversas religiões, eu imaginei, vai estar na Bíblia? Vai estar na Torá? Né? Em qual desses livros, desses, né, ensinamentos escritos que vai estar escritas as leis de Deus? Eu imaginei que se fosse em algum lugar físico, né? Mas aí não. O que é que os espíritos respondem? Na consciência. Na consciência. A partir do momento que Deus cria o espírito, que somos nós, né? Nós estamos aqui encarnados. Estamos em carne, um espírito em carne. Mas quando morremos, deixamos o corpo, deixamos a carne e voltamos ao nosso mundo, ao nosso lar original, ao nosso lar inicial, né? E deixamos a carne aqui, então desencarnamos. Por isso que os espíritas dizem esse termo, porque o espírito já não está na carne, tá? Então ele diz na consciência. Deus criou a gente, diz que já com todas as suas leis na nossa consciência. Porém, ele nos deu algo que é chamado de livre-arbítrio. E ele não escolhe, ele não usa nem escolhe esse livre-arbítrio. Não faz escolhas por a gente. Nem usa esse dom que nos deu. Porque através do livre-arbítrio é que nós vamos evoluindo ou evoluindo o mais rápido possível. O termo de evoluir para a gente não existe, porque o espírito sempre está em evolução, é a lei do progresso. Mas ou a gente vai errando e vai repetindo até se cansar, ou por uma dor muito grande vai mudar, ou por algo maior vai mudar e vai voltar à evolução. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas essa evolução vai existir. Então, com essa evolução, através das nossas escolhas do livre-arbítrio, é que nós iremos atingir o nosso fim, que é sermos espíritos puros. Mas existe uma parceria com Deus. Nós nunca estaremos só. Nós nunca estaremos só. Porque as leis de Deus, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E ele fala da trindade que há entre a gente. Ou seja, Deus, Espírito e matéria. Essa é a trindade universal. Deus, Criador de tudo. Espírito, é o ser que Deus criou, e somos nós, eternos também. E matéria. A matéria, ela necessita do fluido cósmico para, através desse fluido cósmico, ela ter várias combinações e formar várias coisas. Várias outras coisas infinitamente. Então esse fluido cósmico que é necessário para o terceiro elemento universal, né, geral do universo, que é a matéria, é necessário o fluido cósmico. Esse fluido cósmico nada mais é do que o sopro, o hálito de Deus. Ou seja, o sistema nervoso de Deus. Então está dentro de nós.
Nós temos a matéria tem o fluido cósmico, né? Então nós estamos mergulhados em Deus. Tudo que a gente pense, tudo que a gente reage, todas as transformações químicas dentro do nosso corpo, tudo isso Deus sente. E nós tomamos decisões a cada milésimos de segundos. Não existe só o efeito de causa e reação, ação e reação, causa e efeito. Porque a cada milésimo de segundo nós estamos tomando decisões. E todas essas decisões estão sendo vistas e sentidas por Deus. Por cada habitante do universo. Por cada ser existente do universo. Então, ou seja, Deus nunca parou de trabalhar, nem vai parar de trabalhar. Está sempre com cada um desses seres. Então ele está dentro de nós. Onde é que a gente chegou? Como é que a gente chegou a essa conclusão? Conhecimento dos princípios das coisas. Ele fala aqui: acima de tudo, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade Universal, a questão 27. Isso Allan Kardec vem com um diálogo da questão 25, 26, na 27 ele conclui com isso. Ele pergunta: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ele estava falando desses dois elementos. E aí os espíritos respondem: sim, acima de tudo Deus, que forma a Trindade Universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Certo? Então, tudo que a gente vê ao nosso redor é fluido universal, é fluido cósmico. Então é o hálito de Deus, é o pensamento de Deus. Então ele está regindo todas as coisas. Então nós estamos dentro dele, porque tudo é fluido cósmico, e ele está dentro da gente. E as suas leis estão na consciência. O que a gente quer mais? O que mais é necessário? Nós temos tudo. O reino de Deus está dentro de nós. Não é físico, não é em lugar X, lugar Y, está dentro de nós. Está aqui nesse momento no meu quarto, está na rua, está na escola, está em qualquer lugar, basta acessar. Então meditem, orem, pensem e busquem esse acesso sempre que possível, porque isso é que vai se dar a intimidade e a comunhão com Deus. Então a consciência da gente é que nós temos que acessar sempre. Depois que Allan Kardec pergunta onde está escrito as leis de Deus, e ele responde na consciência, e aí ele pergunta lá na frente uma linda e maravilhosa pergunta. 621, né? Onde está escrita a lei de Deus na consciência? Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Então, por que tem os Messias que vieram, né, falar em nome de Deus, revelar algumas de suas leis e tal? Por que isso está na nossa consciência? Porque não era para a gente já, com o tempo, lembrando e fazendo e praticando essas leis? Os Espíritos respondem: ele a esquecera e menosprezara. Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Ou seja, a gente sabe que está na nossa consciência. Deus está dentro de nós. Deus está em tudo que nós vimos e sentimos fora de nós. O problema é que a gente esquece e menospreza. Ou seja, a gente não quer nem o acesso. A gente não pensa nem que há algo maior ou que há algo dentro da gente que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de mudar as nossas decisões, porque basta a gente acessar, conversar e questionar e brigar e voltar e fazer as pazes. Então, busquem isso. A partir do momento que vocês buscarem isso, como eu busquei, a nossa vida vai ter mais sentido e a gente vai se tornar mais feliz dentro do possível, dentro do que a gente está programado a fazer, e ser resiliente e ter resignação, tá? Então essa é a conclusão que eu chego. Então Deus está dentro da gente, as leis de Deus estão na nossa consciência, nós temos tudo na mão, tudo na mente, basta acessar. Isso depende só de você.